Bom, vamos lá, turma, bom dia. Vamos iniciar a nossa monitoria. Assim que forem conseguindo fazer, vamos enviando as respostas aqui no chat, por favor. Hum. Bom, a maioria já respondeu, vou seguir aqui com a resolução. O Bacen tem como função a manutenção das reservas internacionais em níveis adequados para o funcionamento da economia brasileira. Em um cenário de desvalorização do dólar frente ao real, poderá ocorrer. Bom, vamos lá. Se a gente parar para pensar, quando o dólar ele se desvaloriza frente ao real, quer dizer que a gente tem muita saída do dólar no Brasil, né? Então tem mais gente importando do que exportando. E, então, a gente pode também fazer uma analogia que quando o dólar está mais fraco, ele está mais barato, o que que acontece com a gente? A gente tende a ir mais para o exterior, a gente já tende mais a comprar, gastar em dólar o povo brasileiro. O contrário também é verdadeiro. Se o dólar ele foi desvalorizado frente ao real, vamos falar assim, um americano, o pessoal não vem para o Brasil, não gasta esse dólar aqui porque a moeda deles está desvalorizada. Então, nesse cenário, se a gente parar para pensar, se o americano ele para de vir para o Brasil, ele para de vir ao Brasil, o que que vai acontecer? A gente vai ter um aumento no nosso déficit da conta turismo, porque a gente está saindo do país. Tem poucas pessoas visitando o nosso país por conta da desvalorização da economia. E se o dólar ele está mais barato, para quem exporta, que a sua receita é em dólar, ou seja, para quem exporta, que recebe esse valor ali em dólar, é, tende a ter um cenário mais competitivo, porque o dólar desvalorizou. Então, essa pessoa que exporta, ela vai ter que fazer conta. Então, poxa, será que vale a pena eu exportar? O dólar não está mais tão alto, porque o custo de quem exporta, ele é em real, mas a receita é em dólar. Então, via de regra, se eu vou, se minha receita ali pela o nível de oscilação de dólar está diminuindo, eu vou ter que analisar se vai fazer sentido para mim continuar exportando ou até mesmo vendendo aqui dentro do Brasil. Então, ou seja, se a gente tem um aumento no déficit na conta turismo essa competitividade das exportações, a gente perde ela, faz sentido eu talvez não exportar mais, a gente tem que a resposta correta é a letra B de bola, porque aumenta o déficit dessa conta turismo e a gente perde a competitividade ali das exportações. Vamos para a segunda questão.
Bom, pessoal, a maioria já respondeu. E vamos lá para a segunda questão. Praticamente quase todo mundo acertou. Essa galera já está bem craque nela. Um investidor qualificado, pessoa física, esse termo aqui veio só para atrapalhar, mas vamos lá. Um investidor qualificado, pessoa física, quer investir em um produto de renda fixa que não tenha imposto de renda. Dessa forma, ele deve aplicar em. Bom, basicamente, existem sim produtos que são isentos de imposto de renda para PF e não para PJ. Mas neste caso, todos que foram citados nas alternativas, seguem a mesma metodologia. E a gente sabe, né, que basicamente ali esses produtos, o FDIC, ele vai ter um imposto de renda, né, sobre o lucro, né, da operação, tabela regressiva. Um fundo de investimento, ele também tem imposto de renda, de acordo com a classificação do fundo, tempo do fundo e até mesmo se ele é multimercado, de ações, enfim. Ele também tem a sua tributação. A letra financeira também vai ter a sua tributação. Então, basicamente, o único ativo aqui isento de imposto de renda que o investidor poderia investir seria o CRI. Lembrando que o CRI ele é isento de imposto de renda, mas ele não tem FGC, porque ele é emitido por uma securitizadora e etc. A gente vai abordar mais a fundo em outras questões, mas via de regra, o CRI ele é o único ativo aqui isento de imposto de renda. Então, um investidor qualificado, pessoa física, que quer investir um produto de renda fixa que não tenha imposto de renda, que seja isento de imposto de renda, deve aplicar em os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Vamos para a próxima. Bom, turma, vamos lá. As debêntures apresentam uma hierarquia em suas garantidas oferecidas em sua emissão. Da menor garantia para a maior são. Bom, teve gente que eu acho que até respondeu o contrário. Entendeu a resposta, mas só não pegou esse finalzinho aqui, ó. Da menor garantia para a maior.
A gente sabe que as debêntures ela vai ter ali as classes delas e essas classes vão ter cada uma garantia ou até mesmo a ausência dessa garantia. A debênture com classe subordinada, ela tem a menor garantia de todas, né? E é pago ali, ou seja, a empresa só vai pagar caso ela tenha algum default, etc., depois que ela quitar todas as dívidas com os demais credores, colaboradores, governo, acionista, enfim. Então, essa subordinada aqui, realmente, ela é a última. Ela é a debênture de menor garantia. Logo em seguida, a gente tem as debêntures quirografárias, até um trava-línguas, quirografárias. E essa debênture, ela basicamente ele não tem garantia, não tem preferência do investidor, caso tenha a liquidação do emissor, mas ainda assim ela está acima da classificação de subordinada, né? Ela ainda fica ali, o investidor recebe antes, um debenturista de classe quirografária ele receberia ali antes do subordinado, que é o último de menor garantia. A gente tem também, depois da criografária, a flutuante, que quer dizer que até existe uma garantia, né? Até existe uma garantia desse emissor, só que essa garantia ela não se fixa essa garantia. Então, por exemplo, tem um bem, etc., como garantia, mas não quer dizer, por ela ser flutuante, não quer dizer que o emissor não possa vender esse bem para honrar com algum compromisso, etc. Mas ainda assim ela tem algum nível de garantia. E a real é a garantia maior é onde a empresa de fato tem um bem físico ali que é colocado como garantia para garantir, né, o redundante, garantir caso ela venha a dar default e etc. E é uma garantia física mesmo, firme, né? Então, se a gente pegar aqui do menor para o maior, a gente tem que a resposta seria a letra C, que seria subordinada, quirografária, flutuante real. Logo também, o investidor que está investindo numa debenture, ele vai, já que uma subordinada ela tem mais risco, ele vai exigir um retorno maior. E a real, como ela tem um menor risco, né, tem a garantia física, etc., vai ser pago ali uma rentabilidade menor para ele por estar investindo nesse tipo de debêntures. Então, assim, é bem entender basicamente o conceito de cada uma e cada uma às vezes funciona de uma forma, às vezes prefere gravar ali o SQFR, basicamente nossa, do menor para maior, só não pode confundir. Às vezes a gente fala da menor garantia para a maior e a gente acaba invertendo a ordem. Mas sempre a menor ali, menor garantia vai começar com o subordinado. E a real, o nome já fala. Pô, real, eu tenho um bem físico que de fato me garante, então ela é a garantia mais firme, garantia mais real. Então a 3, a resposta seria a letra C. Vamos para a próxima. Boa, turma, vamos lá. Os certificados de recebíveis imobiliários, CRI, são títulos. Bom, os CRIs são emitidos por securitizadoras, né? São certificados de recebíveis imobiliários emitidos por securitizadoras e voltados ali para o ramo imobiliário, de fato. Esses CRIs, eles podem ter garantias, sim. Vou dar um exemplo. Existem CRIs, por exemplo, de loteadoras,
que a garantia do papel ali é o próprio lote. Então, assim, caso o investidor ele venha a não pagar mais esse lote, o emissor ele toma esse lote de volta e ele vende novamente esse lote. Ou seja, o CRI ele não vai ter FGC, é um título isento de imposto de renda que não tem FGC, porém, ele pode ter uma garantia sim. Então, basicamente, essa resposta, vamos para as alternativas. É um título de renda fixa sem garantia real de ativos imobiliários? Não, ele pode ter essa garantia real. Que podem ter correções com base na variação do dólar norte-americano? Não, tem nada a ver. Vendido apenas para investidores qualificados? Também não. Existem bastante CRIs, né, emitidos para investidor geral. Tem também para investidor qualificado, mas existem CRIs para investidor geral. Então a gente sabe que a nossa resposta correta são a letra D. Emitidos por companhias securitizadoras de recebíveis imobiliários. Vamos para a próxima questão. Bom, turma, vamos lá. Uma ação está cotada no mercado a R$ 18 e o investidor estima um lucro por ação igual a R$ 2 no atual exercício. Nesse caso, o PL estimado indica que, bom, basicamente o PL, né, o indicador de preço-lucro, ele vai estimar para o investidor quanto tempo, a gente, para quem estuda finanças aí, utiliza muito desse termo também, que seria o payback, em quanto tempo ele recupera o valor investido. Se a gente considerar que uma ação, e aí basicamente você faz a divisão, né, preço por lucro, a gente tem aqui, desculpa a minha letra aí, mas é porque desse jeito aqui fica meio difícil. Mas basicamente a gente tem R$ 18 dividido por 2, que é o lucro do atual exercício, daria 9. Ou seja, em 9 anos, caso a empresa permaneça com o atual lucro de R$ 2 por ano, eu recupero meu dinheiro investido, que no caso foi R$ 18. Então essa aqui também não tem muito segredo, né? Foram 100% das respostas certas aí, parabéns para a turma. E basicamente, resposta correta, letra C. Vamos para a próxima.
Bom, vamos lá. Um determinado investidor fez uma aplicação em debêntures pelo prazo de 181 dias corridos e obteve um lucro de 421 mil. Com relação à tributação, analise os itens abaixo. 1. A instituição financeira irá reter o valor do imposto devido. 2. A alíquota do imposto de renda de 15%. E 3. A base de cálculo para a cobrança de IR é o rendimento da operação. Bom, essa aqui o que a gente precisa lembrar? Basicamente, uma debênture, né, um título de renda fixa, tem duas informações que a gente mata essa questão. Quem que vai pagar de fato o imposto, quem que faz esse recolhimento é a instituição. Porque como ele é um título de renda fixa, quando ele vence ou quando o investidor resgata, esse valor ali de IR, ele já é retido na fonte pela instituição. Então, o valor já cai na conta. Isso é muito particular de cada instituição. Algumas até lançam, né, o valor do imposto devido, né, no extrato. Algumas já acreditam o valor líquido, mas, via de regra, é a instituição que vai fazer a retenção desse imposto. Então, a gente tem aqui que a resposta, a número um aqui, ela está correta. E lembrando de tabela regressiva de R. O que que a gente tem? 0 a 180 dias, né? Vai ter a tributação de 22,5. De 181 a 360, a gente tem a alíquota de 20%. De 361 a 720, a gente tem a alíquota de 17,5%. E acima de 720 dias, a gente tem a alíquota de 15%. Como nesse caso aqui, a debênture ficou investida por 181 dias, ela vai entrar na alíquota de 20%. Então, a número 2 ela está errada. E a 3, a base de cálculo para a cobrança do IR é o rendimento de operação. De fato, é isso. Então, você vai pagar o IR ali, é sobre o que render. Você não vai pagar IR sobre o valor aplicado. Então, se ele teve um lucro de 421 mil reais, vai ser aplicado IR de 20% sobre 421 mil reais, que foi o lucro da operação. Então, a gente tem como resposta correta nessa questão, número um, número 3, que no caso seria a letra B. Pessoal, se ficar com alguma dúvida, vai mandando aqui no chat que eu vou respondendo, hein? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, vamos lá. Um cliente possui os seguintes ativos:
Um, LCI. 2, LCA. 3, CRA. 4, operação compromissada lastreada. Combinado, Ana, sem problema. Operação compromissada lastreada em debêntures emitida em 2014. Bom, essa 4 aqui, ela é uma pequena pegadinha, porque de fato, neste ano em específico, nessa classe de ativos, pelo lastro do papel ali, pode ser ter dentro dele ali até títulos bancários, essa operação lastreada em debêntures emitida em 2014, ela vai ter a proteção da FGC também. Talvez vocês tenham visto alguma coisa disso na aula, e etc., mas ela de fato ela é uma exceção ali à regra e ela vai ter essa proteção do FGC. Essa aqui é a grande pegadinha da questão. Mas o resto, LCI são títulos bancários, são isentos de imposto de renda e têm a proteção da FGC. LCA, também título bancário, isento de imposto de renda e também tem a proteção da FGC. Já o CRA, um título emitido por securitizadora, possui a isenção fiscal, porém ele não tem FGC. Então aqui a nossa resposta correta seria a letra C, 1, 2 e 4. Vamos para a próxima. Bom, vamos lá. Um exportador, com o intuito de proteção, RED, contratou uma operação de swap com os seguintes indexadores: cupom cambial e prefixado. Desta forma, podemos afirmar que o exportador ficará. Bom, se eu sou primeiro, né, uma operação de swap, né, ela é uma troca de indexadores, ela é muito utilizada ali justamente para quem trabalha exportando, agro.
Porque às vezes eu estou com a minha produção agora e eu vou ter minha receita só daqui 6 meses, só daqui um ano, que eu vou ter de fato esse recurso entrando. Se eu sou um exportador, eu tenho meu custo da minha produção, entre aspas, eu sei qual seria esse custo, né? Ela é mais fácil de eu precificar. Eu tenho de fato ali, um exportador, ele tem um custo em real e uma receita em dólar. Então, essa parte do custo em real, ele consegue precificar, ele consegue de fato ali, entre aspas, meio que cravar. Já a receita, por ela ser de algum tempo e ela ser em dólar, eu não consigo cravar essa receita. Então, onde está o meu medo? A gente chama de ponta passiva. O que é a minha ponta passiva? Tem a ponta ativa e a ponta passiva. A ponta ativa é o que eu vou receber da instituição financeira, né? E a ponta passiva é onde está meu medo. Onde eu posso ter variação e etc. É onde que eu entrego ali para a instituição financeira para me proteger. Então, se eu já tenho o meu custo ali precificado e o meu medo a minha receita é em dólar, então eu fico passivo em dólar. Neste caso, então, se eu fico. E para ter uma troca de indexadores, né, tem que ter uma ponta passiva e uma ponta ativa. Se eu tenho medo da minha receita lá no futuro e etc., eu fico passivo em dólar e ativo na taxa pré-fixada, porque eu já consegui cravar ali, travar, entre aspas, né, o meu custo da minha produção, e quando eu for exportar, eu sei, eu já, fazendo esse swap, né, estando passivo em dólar, eu já tenho uma previsibilidade da minha receita, independente por onde o câmbio for, porque eu fiz essa troca de indexador, então a instituição financeira ela me paga ali o que oscilar, ou eu pago a ela o que oscilar, mas eu fico protegido, eu tenho uma previsibilidade. Então, nesse caso, se meu medo é a minha receita em dólar, eu fico passivo em dólar e ativo na taxa pré-fixada. Então, a resposta seria a letra D. Para a próxima. Ô, pessoal, 100% de acerto, parabéns. Já dá para fazer a prova já, vamos embora. O direito de venda de um acionista minoritário de vender suas ações pelo valor mínimo, 80% do valor que o acionista controlador vendeu suas ações, com direito a voto, é definição de. Basicamente, nessa questão, a gente precisa entender o termo, né, de cada alternativa, o que significa, mas existe um mecanismo, né, uma proteção dada a um investidor minoritário, geralmente em processo de OPA, quando a empresa ela vai fechar o capital, existe um grupo ali acionista daquela empresa, o grupo maior, os acionistas maioritários, e para que eles não tenham, né, porque geralmente eles que fazem negociação, estão dentro da negociação, e para que não esteja nenhum prejuízo para um acionista minoritário,
existe esse mecanismo. E dependendo, né, do nível da empresa, se ela é do novo mercado e etc., existe um nível desse mecanismo que ele pode vender ele de 80% até 100% das condições que o acionista majoritário está vendendo ali as ações. Esse mecanismo chama tag along, então a nossa resposta aqui seria a letra D. Mas o book building, o que que é book building? É basicamente quando existe uma oferta pública, existe uma data onde se coleta as intenções de preço de quem quer entrar nessa oferta. E essa data ali, esse período de formação de preço, a gente chama de book building. Melhores esforços, basicamente é quando uma empresa, né, um distribuidor, ele, por exemplo, ele está fazendo uma oferta pública de algum outro emissor. Existem vários níveis que ele pode oferecer, de serviço que ele pode oferecer para esse emissor. Tem a garantia firme, que ele garante que se o mercado não comprar, ele compra o restante, e os melhores esforços é que ele fala para o emissor que ele vai fazer de tudo, né, de fato, os melhores esforços para vender a maior quantidade do ativo. Desdobramento. Basicamente é quando uma ação ela passa por um fato relevante, alguma coisa assim do tipo, e ela desdobra. Então, por exemplo, eu tenho uma ação valendo R$ 10. Geralmente um desdobramento ele acontece quando essa ação ela começa. Eu estou citando uma ação, mas pode ser um fundo e etc. Mas basicamente esse evento ele acontece quando uma empresa ela tá com uma ação ali está com um valor alto. Então uma ação hoje está valendo R$ 10, então ela está com pouca liquidez. Isso em números hipotéticos, tá? Só para entender. Esse valor já chegou a um valor alto, ela está custando R$ 100, R$ 150, uma ação da empresa, então ela começa a não ter tanta liquidez. Então, o que que a empresa faz? Ela faz um desdobramento. Então, eu tenho uma ação valendo R$ 100. Eu pego essa uma ação e vou transferir, vou transformar ela em 10 ações, só que de vez ela valer R$ 100, ela vai valer R$ 10. Então, a minha posição financeira ela não vai mudar. Uma ação valendo R$ 100 é R$ 100, 10 ações valendo R$ 10 é R$ 100. Então, a minha posição financeira, de fato, ela não muda, mas eu desdobro essa ação, e geralmente para tentar trazer mais liquidez para esse ativo no mercado, e etc. E o tag along é esse mecanismo de proteção do investidor minoritário que a gente citou. Então, no caso da questão número 9, a resposta correta seria a letra D. Vamos para a próxima. Bom, vamos lá, turma. A box de quatro pontas é tributada como?
Basicamente, uma box de quatro pontas é uma operação com opções, né, derivativo, e característica técnica dela, basicamente, seria uma trava de alta e uma trava de baixo, mas não tem necessidade de entrar nesse critério. O que que eu quero dizer? É que numa box de quatro pontas, eu tenho a previsibilidade do meu rendimento. Então, eu consigo me travar tanto na alta quanto na baixa nessa operação, exclusivamente nessa operação. Eu consigo travar tanto na alta quanto na baixa. Então, eu já entro na operação sabendo qual vai ser o meu resultado no futuro. Então, eu entro na operação para 6 meses, para um ano, enfim. Eu entro nessa operação e já sei qual vai ser o meu ganho ali no futuro. Então, por esse motivo, exclusivamente nessa operação de box de quatro pontas, por esse motivo, por eu já ter a previsibilidade do meu lucro, eu sou tributado conforme a renda fixa. Por quê? Geralmente as operações são operações mais curtas, de até 180 dias, etc. Se eu fosse tributado como uma operação de renda variável normal, e eu já sei quanto eu vou ganhar, uma tributação de renda variável é 15% do meu, sim, 15% do meu rendimento. Na parte de renda fixa, até 180 dias, é 22,5%. Então, por isso que a Receita ali, né, os órgãos, eles fizeram essa, essa alteração. Então, de fato, hoje, por você já ter a previsibilidade de um rendimento no futuro, a sua tributação numa operação de box quatro pontas, ela é uma tributação de renda fixa, de acordo com o tempo que você ficar ali na operação. As demais operações com opções, por ser um derivativo, renda variável, você vai pagar 15% do seu ganho. Então, sou titular de uma call, fui exercido. Ok, você vai pagar 15% do que você teve de ganho. A mesma coisa para o lançador, mas exclusivamente na operação de box de quatro pontas, que é onde você tem a previsibilidade do seu lucro, você é tributado como uma operação de renda fixa. Então, nesse caso, o número 10, a resposta é a letra B. Vamos para a próxima. Bom, vamos lá, turma. Essa operação aqui, essa questão, basicamente, é o inverso da questão número 8 que a gente fez, né? Lá a gente falou de swap, a gente falou de um exportador. Agora a gente está falando de um importador. O importador faz uma operação de hedge com swap. Qual será a posição assumida por esse importador? Se quando eu estou exportando a minha receita ali, o meu medo, ele é o dólar e eu estava passivo em dólar, e lembrando que uma operação de swap ela tem que ter uma ponta ativa e uma ponta passiva, se eu estou passivo em dólar quando eu estou exportando, quando eu estou importando, basicamente é o contrário. Por quê? Se eu estou importando, eu estou comprando, eu já sei quanto aquele produto me custa naquele exato momento, porque eu estou comprando ele, eu já vou pagar por aquele produto. E aí eu já tenho o desembolso em dólar, então eu já sei de fato qual é o meu custo em dólar. Só que se eu estou importando um produto, provavelmente é uma matéria-prima, algo do tipo, eu vou vender esse produto ali aqui dentro do Brasil algum tempo depois. Então, se eu vou vender esse produto algum tempo depois,
Pode ser que a taxa de juros oscile e etc. Então, qual que é o meu medo? Meu medo é o mercado interno, meu medo é a taxa de juros, etc. Então, se o meu medo é o mercado interno, eu pego esse medo e entrego para a instituição financeira. Então, eu fico passivo ali na taxa DI e eu já comprei aquele produto, já paguei, então eu fico ativo em dólar. Basicamente, é o contrário da questão número 8 que a gente falou. O exportador ele tem o medo do dólar, ele fica passivo em dólar. O importador ele já está pagando o dólar, então ele vai ter o medo do que vai acontecer no mercado nacional, mercado interno. Então eu fico passivo na taxa DI e ativo em dólar. Nesse caso, a nossa resposta correta seria a letra D. Vamos para a próxima. Vamos lá, turma. Parabéns pelas respostas aí, 100% de acerto, hein? Acho que já pode marcar essa prova, hein, galera? Vamos embora. Bom, vamos lá. Um investidor pessoa física deseja fazer aplicações financeiras em renda fixa. Desta forma, o seu planejador financeiro lhe informa que debêntures incentivadas possuem garantia do FGC até o limite de 250 mil e também são isentas de imposto de renda. Essa afirmativa ela é falsa, porque a debênture incentivada ela não tem a garantia do FGC, mas ela de fato ela tem a isenção de imposto de renda para a pessoa física. As debêntures de infraestrutura, ou seja, incentivadas, não possuem garantia do FGC, mas podem possuir isenção fiscal para pessoas físicas, correto? E aplicações em LCI têm como lastro financiamentos imobiliários garantidos por hipoteca ou alienação fiduciária, correto? E também possuem um FGC e também são isentas de imposto de renda. Então, a gente tem aqui que o correto seria 2 e 3. Então, a resposta correta seria a letra C. Vamos para a próxima.
Boa, turma. Tô gostando de ver 100% de respostas certas de novo. Vamos lá. Os ADRs, Depositors Receipts, meu inglês é maravilhoso, são. Bom, basicamente são recibos, né, de ativos negociados na Bolsa dos Estados Unidos, né, negociados nos Estados Unidos, mas que são listados fora do país. Aqui no Brasil a gente tem muito comum os BDRs. Não sei se vocês já tiveram acesso a esse tipo de ativo, já pesquisaram. Famosos BDRs, Amazon, por exemplo, Mercado Livre, que são empresas listadas fora, né, no caso, listadas nos Estados Unidos e negociadas no Brasil. Se são negociadas no Brasil, são chamadas de BDRs, B de Brasil. No caso dos Estados Unidos, seriam os ADRs, American Deposit Receipts. Então, são ativos negociados fora dos Estados Unidos, desculpa, ativos listados fora dos Estados Unidos, mas negociados na Bolsa dos Estados Unidos. Então, essa aí todo mundo já está craque, todo mundo acertou 100%. Seria a resposta A. Investimentos negociáveis que representam a propriedade de ações de companhias sediadas fora dos Estados Unidos, mas eles são negociados na Bolsa dos Estados Unidos. Bora, turma. Voltamos. Vamos seguir para a segunda etapa da aula. Agora vamos para a questão número 14. Boa, turma. Mais uma resposta 100%, hein, de acerto da galera. Vamos lá, você é tão craque. A bonificação em uma sociedade por ações ocorre mediante a incorporação de reservas e lucros, sendo. Bom, quando uma empresa ela vai bonificar os seus acionistas, ela acaba distribuindo, né, diante de novas ações na carteira. Então, eu tenho 100 ações na carteira e eu sou bonificado ali na proporção de 1 para 10, então eu ganho mais 10 ações. Eu, de fato, ganho esses ativos ali, né? Sou bonificado por já ser sócio dessa empresa. Essa empresa, entre aspas, ela distribui gratuitamente novas ações. A gente fala entre aspas, porque se você já é acionista, é lucro, né, que ela está distribuindo. É, Então, basicamente, seria a resposta letra A, distribuídas gratuitamente novas ações a seus acionistas. A B, gratuitamente debêntures aos seus acionistas, não. Se é uma bonificação em uma sociedade por ações, ela vai te pagar ações, ela vai te dar ações.
Oferecidos a um preço de mercado, novas ações aos seus acionistas, também não, porque ele vai lá e compra no mercado, qual que é o benefício, qual que seria a bonificação que ele teria se ele compraria no mercado o mesmo preço que a empresa está oferecendo. E oferecidos a um preço abaixo no valor de mercado, novas ações aos seus acionistas. Geralmente, esse processo ele é feito através de uma subscrição, a gente chama de subscrição. Quem já é acionista daquela empresa, a ação está sendo cotada a R$ 10, a empresa vai aumentar o seu capital, então ela oferece o direito ali do investidor, caso ele queira comprar essas ações um pouco mais baratas do que estão negociadas no mercado, justamente por ele já ser sócio dessa empresa. Isso é a maioria dos casos. Tem casos que se é possível até comprar mais caro que o do mercado. Mas, basicamente, a questão 14, a resposta seria a letra A. Vamos para a próxima. Mais uma resposta 100% de acertos, turma. Parabéns, hein? Vocês estão craque já. Acho que já pode marcar essa prova aí. Vamos embora, vamos finalizar esse ano já com a CPA 20 já. Vamos embora. Se o gestor realiza uma operação fora do escopo da política de investimentos da legislação vigente, a responsabilidade sobre o eventual resultado negativo dessa operação recairia sobre. Bom, vamos lá. O gestor, de fato, ele é a pessoa que faz toda essa, vamos dizer assim, que faz toda essa montagem de portfólio, essa alocação de ativos, mudança de alocação e etc. Ele é a pessoa, né, contratada ali pelo administrador para fazer que tem o know-how para fazer essa montagem de portfólio e até mesmo alterações. Então, se ele faz uma operação que está fora do político do escopo, né? Quem responde, obviamente, é o gestor. Então, o gestor ele tem que responder, é uma atribuição dele. Então, a gente já teria ali como errada a resposta B e a D. E, no caso, se um administrador, ele que contrata o gestor e o administrador é o responsável legal do fundo, ele também responde. Então, se o fundo está desenquadrado ali, existe até um prazo que o gestor ele tem para enquadrar esse fundo novamente, mas responde legalmente ali o gestor que fez esse desenquadramento, que não respeitou a política de investimentos do fundo, e o administrador, que é o responsável legal e quem contratou o gestor. Então, seria a resposta A. Letra A, vamos para 16.
Vamos lá, turma. Sobre a cessão de cotas de fundos de investimentos, pode-se afirmar que as cotas de um fundo. Bom, em fundos abertos, né, você pode resgatar as cotas ali a qualquer momento. Então, já em fundos fechados, o resgate seria só no término do fundo. Então, via de regra, essa cessão, essa mudança ali de titularidade de cotas, em fundos abertos ela não ocorre, ela não pode ocorrer, não dá para ser feito, a não ser, salvo por alguma decisão, né, judicial, alguma execução de garantia, algo que seja excepcional. Mas, via de regra, em fundos abertos você não consegue fazer, ele não é objeto de cessão. Já em fundos fechados você consegue fazer é assinado um termo de cessionário, né? Tem todas as assinaturas, mas por ser um fundo que ele vai ter um prazo fechado, você não consegue sair antes, ele dá essa possibilidade, sim, de somente com esse termo de cessionário você conseguir transferir as suas cotas. Já no fundo aberto, não. Como você pode resgatar a qualquer momento, então ele não te dá o direito de cessão ou transferência, a não ser que você tenha alguma, a não ser que recaia uma decisão judicial, alguma coisa que seja excepcional. Então, nesse caso aqui, a 16, a resposta seria a letra C. Bom, pessoal, mais uma questão com 100% de acerto, hein? Parabéns. 17. Segundo a instrução CVM 555, em regra geral, o prazo máximo para pagamento do resgate de um fundo de investimento é. Bom, no resgate de um fundo de investimento, a gente tem dois prazos, que seria o prazo de cotização e o prazo de liquidação. O prazo para pagamento, de fato, é o prazo de liquidação. A cotização é o prazo onde o gestor ali ele tem para converter as cotas do fundo em dinheiro novamente para depois pagar esse investidor. Tem fundos aí que tem cotização, por exemplo, de D mais 120, D60, D30, enfim. A cotização do fundo, ela tem prazos, pode ter prazos maiores. Mas a liquidação, ou seja, depois que as cotas foram convertidas em dinheiro, o meu prazo máximo para pagar esse cotista ali seria de 5 dias úteis, assim que ocorre ali, contando da data da conversão das cotas. Então, a gente às vezes vê um fundo tem um fundo aí de crédito privado, por exemplo, que o resgate é D mais 30. O que seria esse D mais 30? Os 29 dias corridos seriam da conversão, da cotização e mais um dia útil para pagar esse investidor. E via de regra, pela instrução, não pode ser superior a 5 dias úteis esse prazo de liquidação, que é o prazo para efetivo pagamento. Então, todo mundo acertou aí, parabéns, vamos para a próxima.
Então, vamos lá. Com o aumento da taxa de juros no mercado, o valor presente e o resgate dos títulos de renda fixa zero cupom, respectivamente. Bom, a gente tem que lembrar, via de regra, que o PU do título no vencimento ali ele vai ser 1.000, né? Então, se eu tenho um título com uma taxa de juros e o PU dele tem que ser 1.000 no final, se essa taxa de juros ela aumenta, o meu valor presente desse título ele tem que diminuir. Lembram da proporcionalidade inversa? Para que no final meu título seja 1.000, se a taxa de juros aumentou, esse VP dele, é o valor presente ali, é o valor de mercado, ele tem que diminuir. Via de regra ali, falando de mercado, é quando tem títulos pagando uma taxa maior. Se você quiser sair do seu título naquele valor ali, naquele exato momento, você vai ter que sair dele com deságio, com desconto, porque existem investidores comprando títulos parecidos com a taxas maiores. Então, se a taxa de juros no mercado aumenta, você já tem a taxa do título ali, ela tem que reduzir para que no final ali, de fato, seja enquadrado como PU. E o resgate dos títulos de renda fixa que não tem cupom, ou seja, a duration desse título, se ele não tem cupom, a duration dele é no vencimento. Então, como a duration não se altera, e o resgate de fato do título no vencimento vai permanecer a mesma coisa. Se a duration dele é no vencimento e o resgate dele é no vencimento, a taxa já está estipulada, não é antecipada ali o valor, e aí ela permanece igual, então não tem nenhuma alteração. Então, nesse caso, a questão 18, a resposta seria a letra A, porque a taxa de juros aumentou, o VP do título ele caiu para ajustar ali no PU 1000, e o resgate do título ali, como ele não tem cupom, ou seja, duration só no vencimento, então ele vai permanecer igual, nada se altera. Vamos para a próxima. Em um fundo de investimentos de estratégia de gestão passiva, no fundo de investimento, a gente tem, né, duas maneiras ali de ter a gestão do fundo. Ou uma gestão ativa, uma gestão passiva. Uma gestão ativa, geralmente, ela custa mais caro para um fundo. A taxa às vezes tem taxa de performance, etc. Por quê? Uma gestão ativa é uma gestão que ela busca superar o benchmark do fundo. Então, tem fundos que têm benchmark de CDI, alguns outros indicadores, enfim, depende muito da estratégia do fundo. Mas uma gestão ativa, por ser ativo, ela busca ali superar o benchmark do fundo. Já uma gestão passiva ela pode ter um custo menor, às vezes não tem, pode ser que tenha, mas às vezes não tem uma taxa de performance, etc. Mas uma gestão passiva, por ser passiva, ela está buscando ali acompanhar o benchmark do fundo. Então, se o fundo benchmark dele é um CDI, por exemplo, a ideia do fundo é ter a carteira ali mais próxima do CDI possível. Então, basicamente,
quem tem a estratégia de gestão passiva está com o objetivo de acompanhar o benchmark do fundo. Então, a resposta da 19 seria a letra B. Vamos lá, pessoal. Essas questões com opções geralmente geram um pouquinho de dúvida, né? Porque é meio confuso, o que que o titular faz, call, put, enfim. Nesse caso, vamos lá. O emissor de uma opção de venda, caso seja exercida, tem. O emissor a gente pode ler como lançador. O emissor basicamente é um lançador. Existe o titular e o lançador. O titular vai ter o direito e o lançador tem a obrigação. Sempre isso. Titular tem sempre direito, lançador tem sempre obrigação. Porque se eu sou um titular de uma opção, eu paguei um prêmio para ser aquele titular. Eu tenho um risco ali que eu já depositei, que eu já paguei, que eu já comprei. Então, meu risco seria o valor do prêmio que eu paguei. Titular, direito, lançador, obrigação. Numa opção de venda, que a gente chama também de put, é, quem é um titular de uma opção de venda, eu gosto sempre de pegar o cenário e olhar para o cenário primeiro do titular, porque assim, eu acho que fica mais fácil de fazer a interpretação. E a gente tem que, no final, lembrar que as operações têm que casar. Então, por exemplo, o titular de uma opção de venda, ou seja, o titular de uma put é uma opção de venda, direito de vender. Titular, direito, opção de venda put, direito de vender. Se eu tenho numa ponta, lembrando no final que a gente tem que casar essa operação. Se eu sou titular de uma put e eu tenho direito de vender, para eu ter o direito de vender, na outra ponta, para essa operação casar, o lançador da put, o que que acontece? Ele tem que ser obrigado a comprar o ativo. Porque imagina se eu tenho uma outra pessoa da outra ponta que também tem direito. Não, aí não funcionaria. Então, se eu tenho uma ponta, que é o titular, que tem direito de vender o ativo, o lançador de uma put, ele teria a obrigação de comprar o papel se ela fosse exercida, porque ele recebeu um prêmio lá atrás, pago por esse titular. Cenário de opção, eu gosto muito de olhar desse tipo. Primeiro, eu tento ver o cenário do titular, que é o quem tem o direito, e depois eu caso essa operação. Então, titular de uma put, direito de venda. Se eu tenho alguém com direito de venda, eu tenho que ter alguém obrigado a comprar esse papel, que é o lançador da put. Isso, isso, Ana. O emissor você pode ler também como lançador. Geralmente, nas provas, pode ser que, assim, pelo que eu vejo, assim, geralmente cai como lançador, mas é bom ter isso em mente, porque o emissor pode cair também. Então, o emissor você considera o lançador. Basicamente, seria isso mesmo. Então, titular de put, direito de vender, um lançador de put para essa operação casar, obrigado a comprar. Então, basicamente, a resposta aqui seria a letra A.
Se a gente parar para pensar agora num cenário de call, titular de call é uma pessoa que tem o direito de comprar. Se eu tenho alguém com o direito de comprar, o lançador de uma call teria a obrigação de vender. Então, basicamente, primeiro pegar o cenário do titular da operação e depois fazer o contrário ali. E lembrando que no final essa operação tem que casar. Direito de venda, direito de vender, alguém é obrigado a comprar. Então, basicamente, a resposta seria a letra A. Vamos lá. A escolha dos ativos que devem compor a carteira de um fundo de investimento, de acordo com a sua política de investimento, compete ao Bom, quem faz essa montagem de portfólio, quem gera e faz a gestão desses ativos, que é contratado até mesmo pelo administrador, é o gestor. Ele que é a pessoa responsável ali, que tem a competência para colocar, né, para comprar os ativos, para colocar esses ativos dentro do fundo, como para vender, ele tem todo esse know-how para fazer isso. O administrador, ele também responde legalmente pelo fundo, que a gente comentou naquela questão anterior, mas quem é o responsável de fato para fazer a composição dessa carteira, quem faz as mudanças, é o gestor. Ele presta esse serviço ali para o fundo. Distribuidor, basicamente, é quem vende, né, o fundo, quem coloca em sua prateleira o fundo, e o auditor não tem a ver com essa questão. Então, basicamente, a resposta é de quem escolhe de fato os ativos para comprar a carteira, quem monta o portfólio, é o gestor do fundo. Então, a 21 seria a letra A. Boa, turma, parabéns. Mais uma resposta aí com 100% de acerto. Os ativos presentes no fundo de investimento são de propriedade de quem, né? Então, basicamente, um fundo de investimento, ele é distribuído ali, a fração dele vão ser cotas, né? Então, hoje, se eu entro no fundo de investimento, eu me torno cotista desse fundo. Se eu sou cotista desse fundo, se é eu que invisto o meu dinheiro, os ativos que estão nesse fundo é de quem? Basicamente dos cotistas, de quem investe o valor. Do custodiante, não, o gestor também não, que ele está prestando um serviço para o fundo, e o administrador não, que é o responsável legal e além das suas atribuições. Mas, de fato, os ativos que compõem o fundo são de propriedade dos cotistas, eles que pagaram por essas cotas, eles que pagaram por essas frações desses ativos. Então, a resposta da 22 vai ser a letra B.
Vamos lá, pessoal. Lara comprou um título Tesouro IPCA+, com pagamentos de juros semestrais e vencimento em 2030. O IR é cobrado quando? Bom, vamos lá. Nos meses de maio e novembro, enquanto mantiver o título em sua carteira, não. Isso aqui é para os fundos de investimento, que a gente chama de come-cotas, é cobrado ali, dependendo do prazo do fundo, ou 15 ou 20% de antecipação de IR, né, de rendimento, nos meses de maio e de novembro, nos últimos dias do mês, né, dos meses de maio e de novembro. Então, não tem a ver com tesouro, então a letra A a gente descarta. Letra C, somente na declaração anual do imposto de renda da pessoa física também não. Quando você tem um resgate do título ali, você tem que pagar o IR dele já, que no caso também já é retido na fonte. E somente no vencimento do título também não. Se você resgata um tesouro de forma antecipada ali, você faz uma venda dele de forma antecipada, o que você teve de rendimento você já tem que pagar naquela venda antecipada. No vencimento do título, óbvio que você vai pagar o IR sobre o valor ali de rendimento e também no pagamento de cupom. Então a gente não está nem, no caso do Tesouro, a gente não está nem isento nem no pagamento de cupom. Então no pagamento de cupom também já é retido ali na fonte o IR de rendimento daquele período. Então a gente tem como resposta aqui a letra B. Vamos para a próxima. Só voltar rapidinho na questão aqui anterior, pessoal, só porque eu lembrei de um ponto que pode ter gerado também uma confusão na parte do come cotas ali. Que no Tesouro, tá, nos meses de maio e novembro, enquanto mantiver o título em sua carteira, que isso aqui de fato é o come cotas do fundo, mas o Tesouro ele tem a taxa de custódia ali da B3, só que ela é cobrada em janeiro era cobrada em janeiro e julho, 0,20% do valor,
e essa cobrança tinha que ser no mínimo de R$ 10. Só que isso mudou também recente. Essas 2 últimas semanas aí a gente está passando por uma mudança que essas taxas serão cobradas ali, no caso do Tesouro, a taxa de custódia, a percentual continuará o mesmo, mas ela vai ser cobrada ali geralmente no vencimento do título, está sendo definida, mas teve uma mudança de fato nessa cobrança, só porque pode ter gerado uma duvidazinha. Mas maio e novembro, de fato, é fundo de investimento, janeiro e julho era a taxa de custódia da B3 dos tesouros. O 24, vamos lá. Os contratos futuros de ações da B3 são. Contratos futuros são popularmente mais conhecidos como os mini índices, mini dólar, índice dólar. Quem opera day trade opera muito esse tipo de veículo de investimento. Que é um investimento que tem. Hoje, o mini índice ele é considerado como um investimento que tem mais liquidez no mercado. Então, você precisa de muita liquidez, muita volatilidade para você surfar alguma alta, alguma de valor. Nesse tipo de contrato futuro, para você operar ele, como você opera ele em pontos, você precisa depositar uma garantia na corretora. Geralmente as corretoras elas cobram aí por um contrato, um mini contrato, por exemplo. Cada corretora vai ter uma margem exigida, mas na média aí, para você operar um mini contrato de índice, por exemplo, você teria que depositar R$ 100, mas isso aí não vem ao caso. A questão é que, para você operar um mini contrato, você de fato precisa ter uma garantia na corretora. Então a letra A ela está errada. Tem risco de contraparte? Não, de contraparte? Não tem risco de contraparte, porque a contraparte é a B3. Ela que faz toda essa parte de liquidação, compensação, custódia e até mesmo ela garante ali a contraparte do papel, do ativo. Então, se você é um comprador do fundo do contrato futuro, a B3 ela te garante essa contraparte caso a outra ponta ela venha a falhar. Existe uma cadeia de responsabilidade até chegar na B3, mas a B3 ela garante essa contraparte. Por isso que é exigida uma margem de garantia e etc. Mas enfim, não tem risco de contraparte. Não possibilita a alavancagem de resultados. Geralmente quem opera esse tipo de contrato, né, quem opera esse tipo de produto, ele está ali para alavancar o resultado, ele está ali para operar de forma extremamente alavancada. Então, ela possibilita sim. Então, via de regra, a resposta correta é a letra C, que são contratos padronizados. Ele tem lote, ele tem valor do lote, ele tem número mínimo de lote. Então, são contratos padronizados. Diferente de um contrato de termo de ações. Um contrato de termo, ele não tem essa característica da padronização, ele não é padronizado. Existem algumas características que você pode ter um contrato de termo não padronizado. Já o contrato futuro, ele é padronizado. Então, futuro padronizado, termo não padronizado. Então, no caso do 24 aqui, da questão 24, a resposta seria a letra C. Vamos para a nossa última pergunta, hein, pessoal? Vamos caprichar na resposta. Essa é a nossa última pergunta de hoje. Vou dar um tempinho a mais para vocês responderem essa questão para a gente finalizar a aula.
Então vamos lá, pessoal. Vamos para a última questão, a resolução dela. O COI, Certificado de Operações Estruturadas, pode ser caracterizado como? Bom, basicamente um COI, né, é um certificado de operação estruturada que vai ter ali dentro da composição dele, geralmente ativos de renda fixa, renda variável, existe toda uma mescla ali dessa classe de ativos, e ele é emitido ali por instituições financeiras justamente para captar recursos. E essa instituição ela vai fazer essa composição desse COI. Existem códigos diversos, índices de diversos maneiras, né? Ouro, enfim, existem diversos COIs, mas ele basicamente a estruturação do produto é para captar recurso, né? Pelas instituições financeiras e a tributação do COI ela segue ali a regra da renda fixa. Então, é de 22,5% até 15% de acordo com o período que você ficar no COI. Geralmente os COIs eles são emitidos ali por um prazo maior. Tem COIs de 3 anos, a média ali é 5 anos que esses COIs são emitidos. Então, se caso for um COI de 5 anos, você vai pagar ali 15% de IR no vencimento do COI, do que você teve de rendimento. É, então, assim, basicamente é um ativo para a instituição financeira captar esse recurso. Só um minutinho que saiu aqui. Basicamente, é um instrumento para a instituição financeira captar esse recurso, né? Então, ela vai atrás de captar esse recurso e, e ele é tributado como renda fixa justamente porque ele segue essa tabela regressiva de renda fixa de 22,5% a 15%. Então, infelizmente, é um ativo que foi vendido de uma forma muito errada, né, nas primeiras emissões e acabou ganhando uma má fama no mercado para quem é investidor. Quando você fala em COI, investidor, odeio COI e etc. Mas o ideal é entender o racional do produto, entender como funciona ali o produto, mas, via de regra, basicamente vai mesclar operações de renda fixa e renda variável. Por esse motivo, tem a tributação de renda fixa, porque ela, a gente já até comentou, né, a renda variável tem 15% ali, e a tributação de renda fixa é de 22,5% a 15%. Então, basicamente, ele vai seguir esse IR maior. Tabela regressiva de renda fixa, captação por instituições financeiras, com o objetivo ali, realmente, de captar recurso para a instituição. Então, basicamente, a resposta aqui seria a letra A, 25, letra A. E assim, pessoal, a gente finaliza a nossa aula. Vou encerrar aqui a gravação. Foram 20 questõezinhas, conseguimos mantê-la dentro do horário, né? Então, assim a gente termina.